E aí, tudo feito? Tudo pronto? Posso começar a minha correção sabendo que você fez tudo o que você tinha que fazer e agora nós vamos só corrigir. Podemos começar? Então, peguem o seu caderno ou a sua folha onde você fez as respostas. Prestem atenção na ortografia se você não escreveu nada errado. Se estiver certo, coloque certo. Se estiver errado, apague e arrume. O primeiro, pintei o meu estado de São Paulo de vermelho e coloquei o meu SP. No segundo, as respostas aí sobre o estado de São Paulo. Qual é a localização? Eu coloquei a região do estado. Então, o estado de São Paulo está localizado na região sudeste. Qual é a capital do estado de São Paulo? A capital do estado de São Paulo é São Paulo, a cidade de São Paulo, né, gente? Qual é a área do estado? O estado ocupa uma área de 248.262 quilômetros quadrados. Vírgula, isso aí, 199 significa metros, tá, gente? Então, o que está na frente da vírgula é quilômetro, o que está atrás da vírgula seria metros. D. Qual é o gentílico do estado de São Paulo? Ou seja, quem nasce no estado de São Paulo é paulista. Stelle paulistano. Paulistano é quem nasce na cidade de São Paulo. Então, quem nasce lá na cidade de São Paulo é chamado de paulistano. Quem nasce no estado de São Paulo é chamado de paulistas. Nós somos paulistas, porque nascemos no estado de São Paulo. Mas somos piracicabanos também, quem nasceu na cidade de Piracicaba. Certo? Tudo bem até aí? Vou esperar você corrigir, arrumar o que tiver certo, coloque certo com a caneta verde. O que tiver errado, apague e arrume. Se não der o tempo, você pausa o vídeo, para o vídeo aí, para você corrigir, hein, gente? E eu vou colocar a folha de resposta também lá no aplicativo para mamãe, tá? No E, você tem aí qual é o nome do governador do estado de São Paulo e o partido que ele pertence. Então, o nome do atual governador do estado de São Paulo é João Dória e o partido que ele pertence é o Partido da Social Democracia Brasileira. Quem colocou PSDB tá certo também, que é a sigla do partido, certo? F, qual é o número de municípios distribuídos no estado de São Paulo? Hoje, o estado de São Paulo tem 645 municípios, tá? Alguns são bem grandes e outros são bem pequenos, né? Não tem muito, o tamanho do estado não é muito definido, o tamanho dos municípios são grandes ou pequenos. Por que eu falei hoje? Porque pode ser que amanhã mude, gente. Só para vocês terem uma ideia, Saltinho, aqui pertinho, fazia parte da cidade de Piracicaba. Então, há um tempo atrás, Saltinho foi emancipado, ou seja, separou da cidade de Piracicaba e virou um novo município, tá? Então, pode ser que isso aconteça amanhã e esse número mude. G, qual é a população do estado de São Paulo? Hoje, a estimativa é que o estado de São Paulo tem 44,85 milhões de habitantes, certo? O censo, como eu já falei na outra vez, ele vai ser feito em 2020 agora. E aí nós vamos ter a certeza de quantos habitantes tem. Sobre a H, que é sobre o relevo, os aspectos naturais, o relevo do estado de São Paulo é composto de 3 principais unidades: planície litorânea, na estreita faixa da Serra do Mar, planalto de depressão, no resto do território brasileiro aí. No resto do território do estado de São Paulo, perdão. O clima que predomina é o tropical atlântico nas áreas com proximidade ao litoral, ou seja, perto da praia. Longe da praia, aqui no interior, Estela, no interior o clima que predomina é o tropical de altitude. E aí eu coloquei mais ou menos uma média de temperatura, e a temperatura anual de 20 a 22 graus no decorrer. E a gente tem aí, no nosso estado, invernos frios
e secos, verões quentes e chuvosos, tá? Então, a gente tem essas estações do ano bem definidas aqui. Principais rios, os principais rios do estado de São Paulo é o Tietê, o Paraná, o Paranapanema, tendo muitas usinas hidrelétricas no estado e é o maior produtor de energia elétrica do Brasil. O Rio Piracicaba também está entre um dos principais rios, mas não é assim um dos primeiros, está um pouquinho mais para trás, por isso que eu não coloquei. Qual é os vizinhos do estado de São Paulo? Os vizinhos do estado de São Paulo, a gente tem aí, ó, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul. Só esses, além de quilômetro de costa marítima aí de fronteira com o Oceano Atlântico. E a agricultura, que a gente já viu que é o plantio, que é planta, né? Uma área plantada e cultivada. E os principais produtos cultivados no estado de São Paulo atualmente é o café, cana-de-açúcar e a laranja. São os produtos de maior importância para o estado. A laranja é exportada, não a laranja, mas o suco de laranja, o suco de caixinha aí de laranja é exportado até para fora do país aí, muito, viu, gente? O café também. Em relação à pecuária, quais são os tipos de criação de gado? Na pecuária, a atividade é bastante desenvolvida no estado de São Paulo, com criação de gado de corte, gado de leite e também de suíno, tá? Gado de corte é o gado quando a gente aproveita a carne, é o gado de corte. E o gado de leite é a criação do gado para o rebanho de leite aí, para a gente aproveitar o leite, para colocar nas caixinhas. L. Quais são as principais indústrias do estado de São Paulo? Então, o estado de São Paulo é o principal polo industrial do Brasil, a principal região, é a mais industrializada do Brasil. E um dos principais indústrias do estado de São Paulo é a automobilística, é a indústria de carro, tá? A gente tem muitas indústrias de diversas marcas de carro, e não só carro, mas de produtos que vão no carro, de fio, de bateria, tudo que é ligado ao setor automobilístico. Segundo lugar, a gente está no ramo de alimentação, de alimentos manufaturados, alimentos industrializados, processados e biocombustível aí, como a gente tem lá em cima a produção de cana-de-açúcar, grande parte dessa cana-de-açúcar é usado para a produção de etanol, que é um biocombustível, e muito desse biocombustível, as principais usinas estão no estado de São Paulo, tá? Então, a gente tem aí essas três principais indústrias no estado de São Paulo. No alimento que eu pedi para você escolher um que você quisesse, eu coloquei os 5 que eu coloquei no resumo, que tem uma lista aí de 5 principais pratos do estado de São Paulo, que é o sanduíche de mortadela, muito famoso no estado de São Paulo, picadinho de carne, pizza. A pizza é italiana, porque vieram muitos imigrantes italianos para o estado de São Paulo, então por isso a pizza tá tão presente no nosso dia a dia aí. Coxinha, que muita gente falou como prato preferido aí, né, nas festas, a coxinha. E o cupim casqueirado aí na telha, que é um cupim que é cortadinho em fatiazinha e servido em churrasco. Certo, meus amores? Corrijam tudo, deixe tudo certinho para semana que vem vocês arrasarem na prova. Beijinho para vocês.